Meninas e guris, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja muito bem. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Flor de Camomila. E no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre plantas que você não pode regar demais e aí você pode acabar perdendo. Então fica aqui comigo até o final, porque hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas plantas que não gostam de muita água, que às vezes a gente rega demais, fica com a mão meio pesada ali, coloca demais água e acaba perdendo, né? E às vezes a gente nem percebe, gente, que regou demais. A gente só vê aí quando a planta já tá com as folhinhas bem moles e o cabinho da folha murcho já e já está quase perdendo a planta. Aí vocês devem estar se perguntando, Ângela, mas então que horário que eu devo regar as minhas plantas e como que eu devo regar? Agora, gente, que tá chegando o verão, a época mais quente do ano, né? Dê preferência para regar as suas plantas no final da tarde. Por quê? Porque aí ela mantém o substrato mais tempo úmido. E quando a gente rega de manhã, agora, principalmente quando tá essas temperaturas mais quentes, o que que acontece? Durante o dia, o substrato ele aquece. E aí você regou a sua planta e o substrato ele esquenta, né? A probabilidade de você, a chance, né, de você estar perdendo a sua planta porque o substrato esquenta e meio que dá uma cozinhada assim, é muito grande. Então, dê preferência sempre a rega no final do dia, né? Então, você precisa prestar sempre atenção em tudo, gente. Em tudo que eu falo, assim, ó, são detalhes, às vezes, que passam despercebidos. Então, você precisa observar isso com bastante atenção. E eu já perdi plantas também por regar demais. Às vezes, quando chega uma variedade nova aqui no espaço, né? Eu, às vezes, não sei como regar. E eu vou pesquisar, eu observo a planta, eu vejo o lugar que ela está, eu vejo como que ela está. Muito cuidado também com o substrato, gente. Então, o substrato também ele interfere na absorção da água, né? Então tem aquelas plantas que tem algum bulbo embaixo do substrato que a gente precisa ter cuidado redobrado, né? Por quê? Porque geralmente esses bulbos, quando tem embaixo do substrato, eles armazenam a água dentro das batatinhas, né? Então você vai espaçar muito mais a quantidade de vezes que você a quantidade de tempo que você vai dar água. Então, você vai regar uma vez bem e vai deixar um longo período sem regar. Mas então, fica aqui comigo. Se você quer saber quais plantas são essas, gente, fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender que tem uma planta que ela é campeã de perder de afogamento e que você tem certeza que você também, às vezes, já acabou perdendo uma planta assim, porque ela é bem enjoada mesmo com relação à quantidade de água. Mas antes da gente continuar esse vídeo, gente, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês já perderam alguma planta por regarem a planta demais. Comenta aqui embaixo nos comentários qual foi a planta que vocês perderam porque regaram demais e no início não sabiam como cuidar dela. Comenta aqui embaixo aí, eu vou fazer um vídeo especial para vocês sobre a planta que mais tiver comentário, né? Então, eu já faço uma ideia de qual planta, mas assim, eu quero que vocês comentam aqui qual planta que foi que vocês perderam por excesso de água, certo, pessoal? Então, comenta aqui embaixo. A primeira plantinha, gente, é a
Peperomia melancia. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui comigo, quando eu comprei uma peperomia melancia há bastante tempo atrás, né? Mas eu me lembro que isso serviu para quê? Para mim aprender duas coisas, né? Que a primeira coisa importante, usar um bom substrato, né? E ter observação constante na planta, na quantidade de água que você dá para ela, né? Por quê? O que aconteceu? Eu coloquei a planta, deixei a planta sem fazer, isso foi naquela época, né? Sem fazer o replante, e aí o que aconteceu? Quando eu fui regar a planta, o substrato ficou muito tempo úmido. E aí, quando eu fui olhar de novo, 2, 3 dias depois, toda a planta, a gente tava com esses cabinhos aqui assim, ó, preto, mole assim, ó, tava tudo caído assim, ó. Tava bem escura as folhas, né? Então, eu perdi a planta porque eu tinha regado demais, né? Então, gente, isso serviu para mim aprender que não pode regar demais a peperomia melancia. Gente, aqui eu plantei no chão e ela tá muito bonita. Inclusive, gente, isso daqui podem muitos não acreditar. Eu fiz uma mudinha com uma folha e plantei aqui no chão. Então, essa daqui, gente, é uma mudinha que eu fiz através de uma folha que eu cortei no meio. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer. Às vezes as pessoas dizem, eu já tentei 1000 vezes. Então, tenta 1001 vezes, porque uma hora vai dar certo. O problema das pessoas é que elas querem muito imediatista, né? Querem uma muda para ontem. Demora de 6 meses, gente, para a planta brotar e ela crescer e se desenvolver. Então, nesse tempo, treine a sua virtude da paciência, né? Não deu uma folha, faz de várias, olha só. Olha aqui, ó. Eu vou colocando assim, às vezes os gatos pulam por cima, ó. E aí eu vou enterrando aqui, ó. Algumas eu enterro inteiro, ó. Eu planto inteiro, ó. Aqui até os gatos já me cavocaram, ó. Planta assim, ó. Olha só, assim eu vou plantando. Tá vendo como é simples, gente, ó? E as pessoas complicam demais. Então, peperomia melancia, além de você usar um bom substrato, você vai espaçar a rega. Elas gostam de substrato úmido, porém não encharcado. Então, é muito importante a qualidade do substrato. Eu desenvolvi um substrato muito bom para peperomia melancia, que depois eu vou deixar o link aqui dos substratos para vocês. A segunda planta, gente, são as suculentas, né? As suculentas, elas também são conhecidas por armazenar água nas folhas. Então, você só vai regar quando o substrato estiver seco. Gente, essas minhas aqui eu preciso trocar urgentemente de lugar, olha só. Por quê? Porque além de estar chovendo bastante aqui, ó, ela não está recebendo a quantidade de sol diário. Suculentas, elas precisam de no mínimo 4 horas de sol por dia. E aqui agora mudou o sol e ela está recebendo muita sombra aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Retirar esse tronco daqui, ó, e recolocar num outro lugar. Então, você precisa observar. Além de você usar um substrato soltinho e drenado, você vai regar somente quando estiver seco. Gente, olha que coisa mais mimosa isso daqui, ó. Nem plantado não tá e tá brotando, olha só. Lembram do vídeo que eu fiz esse suporte aqui para botar as plantas? E olha só como já tá enraizado, já tá com um brotinho novo, né? Então, as suculentas, gente, não pode regar demais. Elas armazenam, elas têm a capacidade de armazenar aguinha nas folhas, né? Então, você precisa espaçar muito bem. Também usar um substrato específico para elas, para que drene bem a água, para que não fique água parada, né? Muitas pessoas compram suculentas, às vezes, no mercado ou nos garden, e aí, quando chegam em casa, já vão direto lá, regam a planta e aí colocam naquele sol de rachar, né? Porque a suculenta precisa de sol, né? Claro que precisa, né? Mas o que você precisa fazer? Você precisa adaptar a planta na sua casa. Se você fizer isso, regar a planta e colocar no sol, a planta não vai durar um dia. Ela vai acabar
apodrecendo. Então, sempre faça a adaptação das suas plantas quando você comprar uma planta. Além de replantar, usar um bom substrato, regar na quantidade certa, deixar no ambiente certo, você vai fazer a adaptação. Então, são bastante coisas para vocês observar. Gente, eu vim aqui atrás, nos fundos de casa, para mostrar para vocês o meu jardim vertical. Olha como tá bonita essa Peperomia scandens, a Peperomia melancia. Essa daqui foi um vaso que os gatos andaram derrubando, e aí eu plantei ela aqui nesse suporte aqui, assim, ó. Mas aquela que tá lá no chão, gente, que eu plantei de folhas, né? Ela tá bem mais bonita. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Olha que eu plantei ali no muro, gente. Só uma folhinha e olha só como tá crescendo a Peperomia melancia, ó. E aqui eu fiz outra mudinha, ó. E aqui nesse espaçozinho, gente, eu fui plantando várias folhinhas, olha só aqui, ó. Aqui agora os gatos viraram, olha só. Tudo isso que tá plantado aqui, gente, eu plantei de folhinhas, ó. Inclusive aqui também, olha só. Plantei uma folha aqui dentro e olha como ela tá crescendo. Então, precisa ter paciência. As pessoas querem muito rápido, são muito imediatistas, ó. Olha aqui também, tudo através de folhinhas e olha só como tá bonito. Não vejo a hora delas ficar bem cheinhas, assim. Então, demanda tempo. Então, não queira para ontem. Aproveite o processo de crescimento, aprenda a apreciar as plantas, assim você vai ter sucesso no cultivo. A outra planta, gente, que não gosta de muita água é a Scindapsus exótica, né? Aqui eu fiz uma mudinha dela, aqui do outro lado, e olha só aqui, ó. Elas não gostam de muita água. Se você tem um vaso dela e você começa a regar demais, ela começa a ficar com a folha amarelada e começa a apodrecer. Então, ela é muito engraçado. E quando ela falta água, ela começa a ficar com as folhas enroladas, assim, dobradas, ó. E se ficar muito tempo com as folhas sem água, sem o substrato seco, ela também começa a enrolar a folha, ó. Então, demora bastante dias depois que você regou para ela voltar ao normal, né? Eu acho ela uma planta muito linda, mas também não pode regar demais, gente. Scindapsus exótica, a jiboia prateada também é da mesma família. Depois eu vou mostrar ela para vocês lá do outro lado, né? Aqui eu estou mostrando algumas mudinhas que eu faço, porque elas ficam aqui, ó, gente. Nesse espaço aqui, ó, que eu tô cultivando o meu jardim desse lado aqui, ó. Tudo eu fiz com mudinhas e eu quero que o muro cresça todo ele assim, cheio de plantas, ó. Olha que coisa mais linda que tá aqui, ó, essa Monstera standeliana, ó. Cresceu aqui, encheu aqui esse espaço. A Monstera Dansoni já tá lá pra cima, olha só. Não tem mais espaço para ela crescer, tá quebrando as pontinhas dela já, né? Então, olha aqui, gente, o Ploane, que coisa mais linda que tá. Então, assim, eu vou fazendo, eu vou colocando as plantinhas que eu vou fazendo. Cai uma mudinha, cai uma folhinha, eu venho e coloco aqui, ó. Porque aqui é o lugar onde elas podem crescer. Tá bagunçado? Tá meio bagunçado, porque elas crescem, uma faz sombra para outra, uma vai crescendo. Olha só a minha Rhaphidophora, gente, que coisa mais linda, ó. A minha Orbifólia, gente. Aqui, ó, o Philodendron prateado. Que coisa mais linda que tá. Eu não vejo a hora, gente, dessas plantas tomarem conta desse muro aqui. Tem bastante umidade, então favorece o crescimento delas. Olha só, aqui já tem uma Scindapsus mais cheinha, ó. Ó, vai colocar o dedo no substrato. Olha só a quantidade que eu coloquei o dedo e tá seco, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou ver se eu tenho água aqui ainda dentro, ó. E eu vou regar. Só depois de colocar o dedo no substrato para sentir como tá. Senão, ela vai acabar apodrecendo, né? Então, você precisa tomar cuidado, né? Regar bem a sua planta. Deixar a planta absorver a água para daí depois regar novamente. Eu sei que às vezes a gente fica ansioso, né? Quer regar, não sabe o que fazer, que tá acontecendo para que a planta venha logo e cresça, né? Mas cuidar das plantas, a gente é ter paciência, né? Com a água, a gente também às vezes precisa ter cuidado. Principalmente as jiboias, gente, quando a gente coloca demais água, né? O que que acontece? A gente tem a mão pesada, né? Aí a gente derrama várias vezes a água, né? E o que que acontece? Ela começa a amarelar as folhas. A jiboia neon, gente, que é essa daqui, ó, é outra, ó. Se você regar demais, ela começa a ficar com as folhas todas mais assim murchas, bem amarelada, né? E aí, ó, e assim,
Para recuperar uma jiboia neon que tá com as folhas amareladas ou que recebeu excesso de água, demora muito tempo. Às vezes você tem que podar toda ela para ela poder recuperar e nem é certo que você vai recuperar. Eu tô falando isso, gente, por experiência própria, né? Então, essas plantas, assim, essas jiboia aqui, as comuns, não é tão enjoada, né? Você até pode regar um pouco mais, mas a jiboia neon, aquela verde amarelada lá, a jiboia variegata, gente, se você regar demais, pode acabar perdendo a planta, né? Então, eu gosto sempre de falar, a jiboia variegata, que é essa daqui, gente, se você regar demais, olha, não dou uma semana, você perdeu a planta. Então, muito cuidado na hora de regar. Não rega demais. É melhor regar de menos, gente, do que demais. Rega uma vez, usa um bom substrato, rega ela bem, deixa escorrer bem a água, não coloca aquele pratinho assim embaixo que fica acumulando a água, ó, e aí as raízes ficam muito tempo molhadas e isso também faz com que a planta apodreça, gente. Então vocês, ó, precisa despertar, gente, que o cuidado com as plantas, ele é diário. Com o tempo, Ângela, eu tenho tanta dificuldade de entender. Gente, é ter paciência e que com o tempo vocês vão treinando a sensibilidade, vocês vão treinando a observação. E aí você vai aprender. Muitas pessoas dizem, eu reguei a planta, deixei lá, e aí quando eu fui ver, não tinha mais planta, né? Claro, faz de qualquer jeito, né, gente? Molha de qualquer jeito. Aí fica uma semana inteira sem olhar para a planta, porque tá apressado, porque tá afobado, né? Tá nervoso. E aí, o que que acontece? Quando vai olhar as plantas de novo, já era, né, gente? Então, o cuidado com as plantas tem que ser algo terapêutico, tem que ser algo prazeroso, tem que ser desestressante, porque se a planta tá te estressando, algum problema você tem. Não é o problema, não é a planta, é você, né? Então, precisa se observar, conheça-te a ti mesmo, né? Que aí você vai entender os sinais que as plantas dão. Você vai aprender muito mais a observar os sinais das plantas quando você se entende bem, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha, eu fico tão encantada toda vez que eu venho aqui olhar. Quando eu rego, gente, eu faço assim, passo um pente fino na planta, né? Nossa, eu não fico encantada aqui, ó, olhando para isso daqui. Olha só a quantidade que cresceu esses brotos aqui, ó. Lembra esses dias que eu falei num vídeo dela? Olha só, a quantidade de folhinha que cresceu. Olha como ela já tá bem mais cheinha, entende? Isso que eu tô falando, gente. Por quê? Porque eu observo, eu tiro esse tempo para cuidar das plantas, né? Então, olha como tudo fica mais mágico, tudo fica mais encantador, o cuidado com as plantas. E é prazeroso, né? Isso que eu quero que vocês entendam, que o cultivo das plantas tem que ser algo terapêutico e prazeroso, tem que ser calmo, tem que ser alegre, tem que ser feliz. Agora quero saber de vocês, quem aí também cultiva a planta e acha tudo lindo, maravilhoso, que fica olhando ali? Eu, pelo menos, gente, eu fico olhando. Aqui eu pego assim uma planta, meu Deus do céu, olha só como já deu uma folhinha nova. Eu sou desse tipo, gente. Daí eu fico olhando assim pra planta, nossa, como tu cresceu, né? E quem de vocês também é assim? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Ângela, eu gosto de cuidar das plantas, eu gosto de ficar observando. Quando tem uma folhinha nova, a gente se orgulha, sabe por quê? Porque a gente tá fazendo a coisa certa, a gente tá cuidando da forma certa, né? Então isso é bem importante. Gente, vou mostrar pra vocês uma planta aqui que eu comprei pouco tempo. Acho que é o Syngonium Splash. As gurias queriam muito o Splash e o confete agora. Eu vou olhar depois e vou falar pra vocês. Então, como eu tava falando, gente, eu fui pesquisar o nome da planta, que é Syngonium Pink Splash, né? Então, eu tava tão feliz com essa planta aqui, olha só. E aí, eu fico olhando, assim, eu fico me deslumbrando com essas plantas, assim, ó. E é tão gostoso quando a gente compra uma planta que a gente tanto quer, né? E as gurias também queriam essa planta, né? Então, agora, assim, tá uma mudinha, né? E aí, eu deixo ela ali atrás, e aí, todo dia eu fico olhando ela pra ver se ela já cresceu um pouco, né? E olha, essas coisas, assim, fazem um bem enorme pra gente, deixa a gente alegre, feliz, sabe? E essas coisas assim, ó. Olha aqui, gente. Aqui, olha que folhinha pequenininha do antúrio, né?
O antúrio, quando ele nasce, gente, a folhinha nova, elas são marrom, né? Mas deixa eu voltar aqui pro vídeo. Gente, então, como eu falei antes, gente, se vocês gostam de cultivar a planta por esses motivos, assim, que é terapêutico, comenta aqui embaixo pra gente saber que eu não tô sozinha, que vocês também gostam de cultivar plantas como terapia. Gente, outra planta que não pode regar demais, olha só o que aconteceu aqui, ó. É o pacová, né? É um filodendro também. Esse daqui, gente, não é o que eu tinha no vaso, era aquele que eu tinha lá fora no jardim, que eu plantei do lado da fonte. O que aconteceu? Eu replantei ele e aí choveu 3, 4 dias demais ali, ó. E aí o que aconteceu? Ele absorveu toda a água aqui, assim, nessa partezinha que ele tem aqui, ó. Fica que nem uma esponja, ó. E aí isso daqui faz com que o excesso de água faz com que a folha amarele e apodreça, né? Então você também não pode regar demais, porque ele absorve a água que você rega, fica acumulada aqui, e às vezes por isso que o seu pacová ele fica com a folha meio amarelada, porque tem muita água no substrato e ele ainda absorve e fica aqui que nem uma esponja isso aqui, ó. Se vocês abrirem aqui assim, ó, vocês vão ver que tá cheio de água, olha só, tá cheio, olha só. Então, não pode regar demais também. Outra planta que não pode regar demais, gente, é a jiboia Enjoy. Essa planta aqui, quando você rega demais, Senhor do céu, ela simplesmente da noite pro dia, ela apodrece toda ela. Tinha um amigo meu lá de São Paulo, gente, ele disse pra mim, Ângela, socorro, eu já perdi 12 plantas desde que eu comecei a cultivar a planta. Porque eu trago pra casa e aí do nada, né, ela perdeu todas as folhas. E isso por quê? Porque a jiboia Enjoy, gente, ela não gosta de muita água. Então, você precisa deixar secar bem o substrato para ir regar novamente. Outra coisa, gente, quando você rega a sua planta, né, você precisa deixar escorrer bem a água do substrato. Quando você deixa a água poçada aqui no pratinho, isso também prejudica a planta. E quando você menos esperar, você vai perder a sua jiboia Enjoy. Então, assim, ó, esse substrato que ela vem plantada, ele acumula água. E aí você rega ela e aí ela fica muito tempo úmido. Aqui, gente, você só vai regar quando ela realmente estiver com substrato seco. A melhor forma, gente, é você usar um bom substrato, é você usar a técnica do dedômetro, que é colocar os dedos no substrato para sentir se tá precisando regar ou não, porque só assim você vai ter sucesso no cultivo da jiboia Enjoy e você não vai perder a planta. Regou demais, a chance de você perder ela é muito grande. Outra que eu falei também que não gosta de muita água, gente, é a jiboia prateada. Essa planta também, se vocês regar ela demais, ela vai acabar perdendo as folhas. Ela fica com a folha amarelada, ela fica feia, gente. E aí ela não vai pra frente. Ela fica murcha, assim, parece que ela tá murcha, mas na verdade ela tem tanta água que ela começa a apodrecer. Quando falta água demais, né, ela fica com a folha toda enrolada, retorcida assim. Para recuperar demora bastante tempo também. Então, quando a gente fala no cuidado com as plantas, é uma observação constante com as nossas plantinhas. Gente, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like, clicando aqui no joinha, se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. E se você gostar muito desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque aqui eu falo coisas que funcionam para mim aqui, falo coisas que aconteceram também, né? E que talvez podem te ajudar a cuidar das suas plantas aí na sua casa. Eu convido você a compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa. Assim a gente vai ajudar outras pessoas a cuidar das suas plantas e não vão mais perder as plantas a partir de hoje com o excesso de água. Outro dia alguém disse assim que não tinha que ter nada que tá pedindo like, que tá pedindo para se inscrever, né, gente? Mas se a gente não fala, as pessoas não lembram, né? E como esse é meu trabalho, como esse também é o meu canal, né? Eu falo para vocês tão educadamente, né? Que para deixar o like se vocês gostam, porque isso também o YouTube ele entrega o conteúdo para mais pessoas, né? Eu não gosto quando tu fala demais. É só pular o canal para frente, né? Vai um pouquinho para frente, né? E assim, né, gente?
vamos parar de reclamar das coisas e tudo, vamos curtir o vídeo, porque o vídeo é muito instrutivo. As pessoas elas não prestam atenção na informação e que aquele coisa que eu falo para curtir o like, para se inscrever no canal, é mais importante do que o conteúdo em si, né? Então vamos primeiro se observar primeiro, para depois sair saltando ferpa para tudo que é lado, né? Vou falar também aqui das minhas queridinhas. Quem aí viu quando eu replantei a minha begônia? Olha só como tá linda, gente. Olha como tá maravilhosa, né? Begônia também, gente. Todas elas estão aqui com substrato úmido, né? Porém não encharcado, né? Então aqui, ó. Todas elas estão verdinhas, né? Olha que coisa mais formosura, né? Olha que coisa mais linda, gente, esse filodendro aqui, ó. Filodendro Pink Princess, né? Então, as begônias, gente, elas também não gostam de substrato encharcado, apodrece. Lembra que aqui, assim, essas aqui são as begônias bambuzinho, ó. Quando você rega demais, ele apodrece, ó. Então, se você tem ela plantada no vaso, né, e você rega demais, você ainda coloca aquela argila, aquela manta, isso fica água acumulada dentro do vaso, né? Isso faz com que a planta fique muito tempo úmido. Elas não vão sobreviver. Principalmente, gente, aquelas begônias rizomatosas, né? Aquelas begônias rex que eu quero dizer, né? Que elas têm um rizoma dentro do substrato, eu inclusive nem tenho daquelas begônias, né? Se você rega elas demais, você vai acabar perdendo a sua planta, né? Olha aqui onde é que eu coloquei as mudinhas de jiboia, gente, que eu fiz esses dias, olha só. Talvez algumas vão perder as folhas, mas isso também a gente tem que entender que faz parte do ciclo da planta, né? Então, sempre observar. Uma das perguntas que eu também sempre recebo, gente, é com relação à costela de Adão, né? Costela de Adão, gente, não gosta de muita água. Tem que entender que úmido não é encharcado, úmido não é água empoçada, né? Ai, mas fulano me disse para colocar água. É porque não viu o meu vídeo, onde eu explico direitinho, passo a passo, de como que vocês têm que cuidar. Não pode regar demais, não pode plantar muito fundo, gente. Lembra? Na natureza, se você vê uma costela de Adão, ela tá plantada bem ralinha, assim. Ela cresce, inclusive, para cima. Você consegue ver o tronco para fora da terra, né? Se você planta ela no vaso, nada de plantar ela muito fundo. Vai demorar demais para brotar. Vai apodrecer, vai ficar bem escuro, marrom bem escuro a parte de baixo. E você pode acabar perdendo a sua planta. Então, não rega demais também a costela de Adão, gente. Observem a planta de vocês. Jiboia limão, filodendro lemon lime, que é aquele filodendro com a folha mais compridinha, né? Essas plantas nada de muita água, gente. Se você rega demais, ela vai apodrecer. Ah, coração de mãe também, gente. Coração emaranhado também. Olha só, eles têm bulbinhos aqui, ó. Essas batatinhas, isso daqui que vocês estão vendo são umas batatinhas, ó. E elas armazenam água. Quando você rega demais, elas apodrecem, ó. Aqui dá pra ver bem direitinho pra fora, ó, do substrato, ó. Quando você rega demais, esse daqui apodrece e aí você perde a planta. Aí você diz pra mim, ah, eu não sei o que tá acontecendo, que eu reguei demais e aí apodreceu. Lembra das mudinhas que eu fiz esses tempos, gente? Olha que coisa mais cuti-cuti, olha que coisa mais linda, né? Então, usa um bom substrato, né? Usa um substrato específico para cada planta. Gente, olha aqui, essa daqui é a jiboia manjula, né? Eu comprei ela faz pouco tempo e eu quase perdi toda ela. Por quê? Porque eu tenho a mão bem pesada para regar as plantas. Eu rego demais, né? Então eu tenho que ficar cuidando, eu tenho que me cuidar para não regar a planta demais, né? Ela também não gosta de muita água, pouquíssima água. Jiboia. A jiboia limão, a jiboia variegata, a jiboia enjoy, Scindapsus exóticas, a jiboia prateada, a jiboia... A Scindapsus Moonlight também não gosta de muita água, né? Então, eu tô falando já aqui pra vocês, já vão anotando num papelzinho pra depois vocês não esquecer, né? Que não gosta de muita água. Deixa secar bem o substrato pra ir regar novamente, né? Porque senão você vai acabar perdendo a sua planta, né? Eu vou fazer um lugarzinho aqui, gente, porque às vezes os gatos, eles passam por cima e eu não quero que eles me quebram esse passarinho, né? Então, vou reorganizar aqui. Então, gente, precisa prestar bastante atenção, né? Quanto à relação às plantas. Marantas gostam de substrato úmido. Então, aqui já vou regar um pouco mais, né? Então, isso você não vai perder. Também, outra coisa, gente.
As pessoas não sabem regar as plantas dela. Vocês têm dúvida, gente, sobre rega? Aí vocês comentam aqui nesse vídeo que eu vou fazer um vídeo para vocês explicando sobre como regar as plantas, né? Às vezes tem gente nova começando, não sabe cuidar, então precisa aprender a regar as plantas, né? Que é fundamental. Outra planta, gente, que não gosta de muita água é Peperomia scandens, né? Ai, Ângela, mas eu perdi a minha Peperomia scandens, não sei o que aconteceu. Quando ela começa a ficar com as pintinhas pretas, assim, ó, marrom escuro, né? Às vezes até o caule começa a ficar marrom, né? Começa a cair folha. Então, gente, melhor regar um pouco de menos a Peperomia scandens. Hoje eu reguei a minha aqui, ó. No início do vídeo já mostrei para vocês, ó. Mas o legal é que você sempre coloquem o dedo dentro do substrato para você sentir se está precisando regar ou não está precisando regar, né? Deixem ela meia sombra, né? Para vocês não perder a planta. Não é uma planta de colocar no sol, né? Para vocês então ter sucesso no cultivo dessa planta, né? Então, precisa sempre ter observação, né? Filodendros, de um modo geral, também não gostam de muita água, porque apodrece o caulezinho deles também, né? Então, não pode regar demais, né? Aqui, no caso, tem o White Princess, né? Agora, a gente quer falar para vocês sobre uma planta que, com certeza, ela é campeã em afogamento, que é a Zamioculca, gente. A Zamioculca, o Zazá, é uma planta que se você vai só regar quando ela estiver seca mesmo, quando a folha já começar a ficar com sinais que ela precisa de água. A Zamioculca, ela tem uns bulbos dentro do substrato, né? E aí o que esses bulbos fazem? Eles absorvem a água, né? Fica que nem umas batatinhas assim embaixo dentro do substrato na raiz dela. E quando você rega demais, você nem percebe que aquele negócio ali embaixo, os batatinhas dentro do substrato, eles estão apodrecendo. E quando você vai se dar por conta, já tá com os galhos assim, ó, caindo. Você puxa um pouquinho assim, já sai para fora, né? Então você precisa tomar cuidado com relação a isso, né? Aqui eu achei que tava um solto, né? Mas não, né? Ainda bem, né? Porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu vou dizer para vocês, eu perdi várias Zamioculcas até que eu aprendi direitinho como que regar ela. Tem que deixar ela passar vários tempos sem regar. Ai, Ângela, então quantas vezes por semana? Gente, isso é uma das coisas assim, ó, que vocês vão colocar o dedo na terra para sentir como tá seco. Porque não existe uma regra fixa. Ah, eu vou regar segunda, quarta e sexta. Não, você vai olhar nesses dias para ver se você precisa regar as suas plantinhas, né? Então, a Zamioculca, gente, aqui em casa, eu reguei ela, não sei quando foi a última vez, já faz umas 3 semanas, eu acho, né? E assim, ela tá super bem ainda não vou regar ela, né? E quando chega o inverno, você também vai diminuir a quantidade de vezes que você dá água, né? Ai, Ângela, mas eu não reguei 14 dias. Se tá úmido, se tá chovendo demais, gente, em si já cria muita umidade no ar, né? Então, se você ainda vai regar demais, né? A chance de você acabar perdendo a sua planta é muito grande. Às vezes tem lugares que chove muito, né? Aqui, por exemplo, nos últimos tempos tá chovendo muito. Então, a quantidade de vezes que eu vou estar regando as minhas plantas diminui, né? Porque tá sempre fresco, né? E sempre regar no final do dia, não regar no meio da manhã, nem regar de manhã, principalmente as plantas que ficam no sol, elas podem acabar apodrecendo, né? Então, são coisas que você precisa observar e que você vai aprender com o passar do tempo, né, gente? A outra planta que também não gosta de muita água, gente, é a mini costelinha, que é a Rhaphidophora tetrasperma. Vou mostrar ela ligeirinho pra vocês. Essa daqui, ó. Essa que tem as folhinhas aqui. Essa também, ela não gosta de muita água, gente. Se você rega ela demais, ela apodrece e aí você perde a planta. E ela apodrece primeiro dentro do substrato e aí depois você vai ver que ela tá com as folhinhas feias e aí você vai ver que ela tá podre, né? Então, não regue demais, gente. Menos é mais, né? E sempre usar... Quando eu falo dessas plantas que não gostam de muita água, você precisa usar um bom substrato. O substrato, gente... Eu aprendi perdendo muitas plantas aqui em casa sobre isso, né? Que eu fui estudar, que eu fui pesquisar, que eu fui ver. Às vezes eu plantava uma no substrato, não desenvolvia. Aí eu fui mudando as fórmulas, né? Mudando a quantidade, mudando as coisas, né? Mudando os ingredientes. Até chegar numa fórmula específica de cada substrato, né? Então, todas essas plantinhas que eu mostrei para vocês, eu testei substratos. E aí eu criei fórmulas
a específica para cada planta, né? Então, cada planta tem um tipo de planta, como por exemplo, as samilcucas, suculentas, né? Tem um tipo de substrato, marantas tem um tipo de substrato, as jiboias tem um outro tipo de substrato, né? Então, toda essa linha de substrato aqui da flor de camomila fui eu que desenvolvi. E você encontra o melhor substrato, gente, aqui na flor de camomila específico para cada variedade de planta, né? Então, eu vou deixar o link da nossa loja online e do WhatsApp aqui embaixo nesse vídeo, no primeiro comentário fixado para... Ai, Ângela, quero comprar um substrato. É só clicar aqui no link, né, gente, que vocês vão ser direcionados para a minha loja e aí vocês vão poder estar adquirindo, então, aí os produtos que vocês querem. E hoje eu queria falar então sobre o substrato e da importância de cuidar na hora de regar as plantas e observar as plantas que não gostam de muita água, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou desse vídeo, gente, já deixa o like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, compartilhe o vídeo se você gostou demais, né? Assim você vai ajudar outra pessoa a cuidar das plantas e vai ajudar também o canal do YouTube da Flor de Camomila a crescer, a gente chegar em muito mais lares e ajudar outras pessoas a cuidar das plantas. Olha que maravilhoso isso, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda outras pessoas, né? E também é lógico, né, gente, que o YouTube, ele só entrega quanto mais pessoas curtirem, compartilharem e comentarem, o YouTube entrega. Se ninguém comenta, se ninguém compartilha, se eu não peço para fazer, deixar o like, se eu não peço para você se inscrever, não, ninguém vai se inscrever, porque às vezes passa despercebido, eu sei por mim, né? Às vezes eu tô olhando um canal, né? Eu tô olhando alguma coisa que me interessa, né? E se a pessoa às vezes não fala, a gente não lembra e a gente acaba esquecendo, né? E eu não vejo nenhum problema da gente estar falando sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida com relação a alguma planta, né? Ai, Ângela, eu já perdi várias dessas, já perdi essa outra. Ou se tem alguma aqui, vocês acham que vocês perderam por causa do excesso de água, vocês também comentam aqui embaixo. E aí assim a gente vai poder estar ajudando você. Eu sempre me coloco à disposição, sempre depois que eu compartilho o vídeo que eu posto, aí eu fico sempre um tempinho aqui para responder todo mundo, se não só no outro dia. Um grande beijo para vocês e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!